Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Eu sei que eu tenho sido responsável por muitas pessoas estarem evitando voar de avião, mas meus irmãos, eu tenho motivos para fazer esses vídeos. Não estou aqui arranjando notícias, elas simplesmente estão aparecendo diante de mim e é vocês mesmos que me mandam. Infelizmente, outro avião que estava desaparecido acabou sendo encontrado e estava caído, totalmente destruído e sem sobreviventes. Antes da gente saber os detalhes desse caso, foi um avião que caiu no Alasca e todos faleceram. Eu quero lembrar da ficção, porque toda ficção ela tem um fundo de verdade. Eu não estou querendo insinuar que é basicamente isso que está acontecendo. Nós temos outras explicações, inclusive científicas, sobre isso. Mas eu quero que vocês dêem uma lembrada da série Sobrenatural. No episódio O Viajante Fantasma, nós temos um demônio que, aos 40 minutos em ponto, ele derruba a aeronave. Ele sempre dá um jeito de fazer isso. Sempre fica a dúvida se aquilo aconteceu por falha técnica, humana e etc. Como a gente vê na vida real. Vamos relembrar alguns trechinhos desse episódio. Sabe há quanto tempo estamos voando? Uns 40 minutos. Que é isso? Não! Ele decolou aqui e caiu 300 quilômetros ao sul. Disseram que foi falha mecânica. Bom, é sinistro, né? Então esse capítulo da série em especial, ele se desenrola em torno disso. Aos 40 minutos de voo, acontece um acidente e nunca tem nenhum sobrevivente até um voo específico, onde isso foi quebrado, e aí o demônio tenta ceifar cada um dos passageiros naquele estilo de premonição, né? Cada um dos sobreviventes. Mais de 100 passageiros, só 7 saíram vivos. Não é à toa que tanto Sobrenatural como o próprio filme Premonição, que o nome dele certo é Destino Final, falam disso aqui, porque já se notou esse tipo de coisa. Pessoas que tiveram um tipo de premonição, um presságio e evitaram o voo e deveriam ter ido, e depois começaram a falecer um atrás do outro após terem sobrevivido. As pessoas dizem que não, que é só uma coincidência, que quem tá pra vida tá pra falecer. Mas, meus irmãos, quem faz esses roteiros, como a gente já comprovou isso assistindo o Simpson, tem informações privilegiadas. Muitas vezes eles entram em transe e tem informações privilegiadas. É um fato. Alguns acreditam, outros acham bobagem, mas cada vez mais as bobagens têm se tornado verdades absolutas. É só esperar. Enfim, eu vou falar a notícia e depois a gente vai ver um vídeo que chegou a mim através do nosso querido irmão SOS Oficina. Ele mandou aqui pra nós e é um vídeo curto, de um cidadão estrangeiro, e ele falando que ninguém deve voar nos próximos 3 meses. Ele explica por quê. É uma teoria que você já conhece bem, certo? Eu vou deixar para vocês verem agora. Primeiro eu vou falar desse novo avião aqui, que infelizmente, como alguns já tinham previsto, realmente caiu, A matéria de 9/2/2025, ela diz o seguinte, Todos os 10 passageiros do avião que caiu no Alasca faleceram. O aparelho foi encontrado pelas autoridades norte-americanas na sexta-feira, a 54 quilômetros a sudoeste de Nome, para onde se dirigiam, com 9 passageiros e o piloto a bordo. Um pequeno avião que transportava 10 pessoas, 9 passageiros e o piloto, no Alasca, foi encontrado pela Guarda Costeira norte-americana, que confirmou que não há sobreviventes. Numa mensagem da Rede X, a US Coast Guard disse que encontrou 3 pessoas falecidas no interior e que as restantes 7 estavam inacessíveis devido à condição em que se encontra o avião. O voo da companhia Bering Eye partiu de Unalakleet em direção a Nome, no Alasca, na quinta-feira passada, e 1 hora depois de ter decolado, o contato com o aparelho foi perdido, de acordo com o diretor de operações da empresa, David Olson, citado pelo jornal britânico The Guardian. As autoridades costeiras norte-americanas dizem que o Cessna Caravan foi encontrado a 54 km a sudoeste de Nome, o destino do voo. Nas buscas por helicópteros encetadas pela guarda costeira, foram vistos os destroços, tendo 2 elementos descidos para investigar os detritos. E aqui já vai encerrando a matéria. E o motivo disso você já deve imaginar, meus irmãos. Eles não querem falar do que realmente está acontecendo. Eu acho que por mais cético que você seja, por mais que você negue a espiritualidade, paranormalidade, religião e etc., eu acho que você não é cego. Inclusive, se você está aqui no nosso canal, é porque você já deve ter visto no mínimo alguma coisa estranha, já percebeu alguma coisa estranha. Então, mais uma vez, nós já estamos afirmando que aconteceu algo semelhante ao sobrenatural, que a gente acabou de ver. Mas eu digo categoricamente para vocês que há algo muito forte
trabalhando no mundo. Eu vou trazer agora, né, eu não vou dublar, família, porque como ele faz algumas afirmações, eu prefiro que você leia, porque se eu fizer a dublagem, como eu sempre gosto de fazer, e eu realmente fico feliz em fazer, só que nesse caso é melhor você ler, né? É melhor você ler, porque caso eu faça a dublagem, pode ser, né, que não passe aqui no nosso canal. Então preste atenção no que esse senhor vai afirmar y veja si faz sentido para você o no. No se monten en un avión, no lo hagan. Si ustedes realmente valoran su vida, no aborden un vuelo en estos próximos 3 meses de este año 2025. Les explico por qué. Mire, el campo electromagnético de la Tierra ha hecho una inversión, es decir, se comporta de manera inusual, con lo cual esto estaría afectando el funcionamiento y el mecanismo correcto de los aviones al momento de aterrizar y en el transcurso del vuelo. Vamos a seguir viendo accidentes aéreos en todas partes del mundo estos primeros 3 meses de este año 2025. La élite lo sabe, pero no hace nada por detener esta situación. Então, meus irmãos, ele faz essa recomendação e fala de novo sobre a inversão, né, que você já ouviu bem a gente falar dela aqui. Eu acho que seja uma coisa sobre a paranormalidade ou alguma mudança grande no próprio planeta, ou as duas coisas juntas, eu acho que o mínimo que você deve fazer, meu irmão, como uma pessoa precavida, é evitar esses voos, né? Eu já falei pra vocês, pelo menos nessa época, como ele falou aí, 3 meses pelo menos, eu preferia que você nunca fizesse, né? Mas eu sei que tem pessoas, várias pessoas inclusive têm falado isso aí, comentado: Davi, mas eu moro longe, para fazer o meu trabalho eu preciso fazer pelo menos 4 voos por mês, e eu sei que a vida de cada um, né, o destino acaba forçando as pessoas a isso, né? Só que aí, meus irmãos, eu aumentaria muito as orações, né, já que se não tiver jeito mesmo, e procuraria outra maneira, né, de você continuar ganhando o que você ganha, fazendo um trabalho mais próximo, meus irmãos. Porque, sinceramente, do jeito que essas coisas são feitas, do jeito que o mundo tá hoje em dia, né, e o povo cada vez mais rebelde, você vê que as pessoas já não veem a hora de começar o carnaval. Eu já disse para vocês que isso também faz com que várias entidades que agem em determinadas épocas do ano se fortaleçam, acredite você ou não. E o pior de tudo, né, se você perguntar, mas sempre foi assim, mas hoje as pessoas estão tendo noção disso, né? Quantos natais, por exemplo, eu comemorei sem ter a mínima ideia que aquela era uma festa pagã? E aí é que tá, né? Deus não leva em consideração a época da ignorância. Então eu não estava ali em pecado, porque eu não sabia. Para mim era de fato, né? Antes de chegar a internet na minha mão, eu achava que ali realmente era o nascimento de Cristo. Embora ninguém tivesse me afirmado, não, ele realmente nasceu nesse dia, mas a gente acreditava, né? Era uma coisa de tradição, colocar a árvore ali, para mim, na minha cabeça, simbolizava a natureza, né? E a estrela em cima, o próprio Cristo, né? Mas não, você vê que tem muito mais a ver com a história de Tamuz e Semíramis, né? Só que como é que a gente ia saber isso? Se fosse pela mídia tradicional, meus irmãos, nós estaríamos no engano ainda. Então a mesma coisa é o carnaval. Muitos, né, foram levados a pensar, não tem problema nenhum, eu sei separar minhas coisas, eu já dei o meu dízimozinho, eu frequento, né, as missas, mas no carnaval aqui eu vou dar uma relaxada, eu vou comemorar e depois eu volto à minha rotina normal. E o próprio Deus disse que ninguém pode servir a 2 deuses, né? Ou agradará um ou agradará o outro, né? Enfim. Mas as pessoas continuam insistindo nisso. E aí os castigos vêm porque as pessoas já têm noção o que se comemora nessa festa. Hoje eu acho que é difícil você encontrar uma pessoa que não saiba mais o real significado da festa da carne, né? As entidades, eles mesmos fizeram questão de tirar aquilo ali das sombras, né? Porque antes era aquela coisa velada. Não, mas é uma questão cultural, a gente vai colocar aqui diversas entidades. Aí começaram a colocar demônios, literalmente. Uma coisa que era mais cultural, voltada para as intimidades, né? Para a carne, começou a virar o quê? Homenagens, né? Claras, como a gente já viu Cristo sendo arrastado pelo demônio, sendo derrotado, sendo humilhado, né? Ali no sambódromo. E aquilo ali viralizou no mundo inteiro, né? Agora não é mais velado, agora é na cara dura. Quem quiser ver, veja. Quem tiver olhos para ver, veja. Eles mesmos colocaram em exposição. Então uma coisa que era falada, né, por nós aqui, eles mesmos tiraram, né? A cortina que ficava ali no meio, impedindo que alguns enxergassem, né? A própria Anitta, esses dias também, já disse, não, eu sigo isso aqui, ó, acabou, né? Perdeu mais de 100 mil seguidores, inclusive, porque as pessoas se iludem, não, ó, eu não vou misturar as coisas, não vou ser um fanático e etc. Mas não é questão de fanatismo, é questão de realidade. Então, sinceramente, eu acho que tá rolando aí muitas coisas ruins, né? No meu velho Diário do Davi, eu mostro algumas das entidades, apenas para dar como exemplo mesmo, que elas agem em determinadas épocas do ano. Você sabe que o próprio nome de janeiro mesmo é uma homenagem a uma entidade pagã, né? O velho Januário,
o Deus de duas faces, né? A face velha e a face nova, simbolizando o velho e o novo ano. Então você vê, apesar de Roma ter se cristianizado, né? Constantino ter virado um cristão, olha aí, né? Continuou a mesma adoração, só que velada, né? Você vê aí a quantidade de feriados, né? De inclusive comemorações como Fogueira de São Pedro, né? Santo Antônio Casamenteiro e etc. Coisa que não tem parâmetro cristão, mas a gente continua comemorando. Aí a pergunta é, você que sabe disso, sabe a que realmente esses feriados estão se referindo? Porque as próprias entidades, elas têm vários nomes. É o que eu mostro no Velho Diário do Davi, que diversas culturas chamam por nomes diferentes, mas têm as mesmas práticas, porque são as mesmas coisas. Então se você vai chamar um demônio desse de São Pedro, para o demônio não interessa. O que interessa é que você faça a prática que o fortalece, que desagrada a Deus. Só por isso ele já está em vitória. Então, é essa a grande questão. Não interessa como você chama. Ah, não, mas eu estou achando aqui que é um santo. Mas não é, cara. Não é. É simples assim, né? E acaba aí fortalecendo para essas entidades agirem, né? Com muito mais violência, com muito mais força em cima da própria humanidade, causando isso aí. Caos, destruição, desgraça, né? Falecimentos. É isso que eles querem, porque eles odeiam Deus e o ser humano, que é a imagem e a semelhança de Deus. Espero que você tenha entendido, meu irmão. Se você quer saber mais desses assuntos ocultos, o Velho Diário do Davi tá aí, né? E mais uma vez, quando eu vi essa matéria aqui que chegou a mim, já esquecendo até de agradecer ao nosso querido irmão, foi o Lucas França. Lucas, abração forte pra ti. Quando o Lucas me mandou essa matéria, eu digo, não, cara, outra matéria de avião. Não pode ser, velho. Não pode ser. Eu mesmo não quero falar mais de avião, sério. Sério, você tá aparecendo aqui que o nosso canal é anti-aeronáutico. Não tem nada a ver, velho, né? Tem nada a ver, mas infelizmente é uma coisa que precisa evoluir, como eu já falei também nos outros vídeos. O compartimento ali onde vai, né? Os passageiros, aquilo precisa evoluir, precisa ser mais forte. Não pode estar se desmanchando assim como uma lata de cerveja, uma lata de refrigerante. O avião, se você observar, você vai ver, ele evoluiu em todas as partes, mas ali continua exatamente como sempre, né? Não evolui ali. Por que será? Porque vai gastar, né? Porque tem que ser feito um novo modelo? Pois é, né? Tá claro isso aí. Vou encerrando por aqui o Velho Diário do Davi lá na Hotmart, ainda em 10 vezes sem juros. Preço promocional, família. Corram lá, tá certo? É isso aí. Fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!